Fala rapaziada, seja muito bem-vindo ao Zona Independente, o seu podcast sobre cultura, arte, música, fotografia, teatro, cinema e a porra toda que é relacionada à cultura. Sempre uma honra estar aqui com vocês para trocar uma ideia, para trazer um pouquinho de conhecimento para vocês, ou não, tudo depende do seu ponto de vista. Mas antes de mais nada, eu já vou pedir para você se inscrever aí no canal, ativar o sininho, compartilhar, mandar para geral, deixar o seu comentário aí e seja muito bem-vindo à ZI TV, este canal aqui que cede o espaço para o Zona Independente. Agradecer também aos nossos patrocinadores e apoiadores, agradecer ao nosso patrocinador master hoje, que é a SE Assessoria e Produção. A SE faz um trabalho de comunicação e assessoria de bandas, onde ela disponibiliza o trabalho das bandas aí para web rádios, portais de notícia e emissoras de TV, ajudando a catapultar essas bandas aí do underground pro, quem sabe até pro mainstream, beleza? Então, tá aí na tela, procura a SE aí, entre em contato, lança seu trampo, não fica moscando não. Agradecer também a BitLab Studios, que cede o espaço aqui pra gente fazer o Zona Independente. Então você tem o sonho de ter um podcast, não sabe como fazer, não tem ideia de como lançar seu podcast, amigão. Vai lá, entre em contato com a BitLab Studios e tira esse projeto do papel aí, que os caras têm toda a estrutura aí necessária para te atender e te ajudar, inclusive comigo fazendo a consultoria para você inicial ali, te ajudando a desenvolver o seu projeto, beleza? Embaixo aqui do vídeo, na descrição do texto, lá embaixo ali, ó, vai estar ali no rodapézinho e tal, não aqui na tela, embaixo, vai estar também sobre o meu e-book, Como Lançar um Podcast em 7 Dias. Então você pode ir lá, se que tiver afim de comprar, de ter um e-book, aprender como fazer um podcast também, estruturar ele, roteirizar ele, lançar ele, vai estar aí nesse e-book. Sem mais delongas, anúncios feitos, comerciais divulgados, o Silvio Santos e o Milton Neves baixou em mim, já terminou. Meu convidado, ele é fotógrafo, designer gráfico, louco, tem uma página muito bacana de tirinhas. Louco oficialmente, eu diria, né? Louco oficialmente, porque é diagnosticado. Trabalhou comigo durante um período aí. Período memorável, memorável, né? Eu diria. A entrevista vai ter muita resenha, muita história aqui pra vocês. Hoje eu tô recebendo o fotógrafo Felipe Lisboa Castro. Sabe por que Felipe Lisboa Castro? Tem um baterista de uma banda evangélica que é Felipe Lisboa. Eu falei, não quero ser confundido com isso. E só tem um outro Felipe Lisboa Castro que é um advogado. E eu falei, é bom ser confundido com advogado, né? Será? O pessoal tenta te... posso falar palavrão? Pode. Tenta te foder um pouquinho menos, né? Tenta te foder, será? Eu espero que sim. Tomara. Já teve muita gente que... que nomes sujos, coisas do tipo, né? Histórias para contar, então é bom ser prevenido. Lisboa, antes da gente começar realmente a entrevista, tem um quadro novo que está estreando hoje aqui nesse podcast. Hoje? Justo hoje? Justo hoje. Foi especialmente desenvolvido para você. Diga. É o Pinga Fogo. É um Pinga Fogo famoso esse. Com palavras, que eu vou soltar palavras soltas e você vai falar para mim o significado delas na sua vida. Sim. Beleza? Baú da Amargura. Um projeto. É pra falar curtinho, que nem um pinga-fogo, né? Pode falar. Baú da Amargura é um projeto que eu faço com meu grande amigo Diogo Dias. A gente vai entrar no tema já agora? Não, é só o que ele significa pra você. É um projeto muito especial. Fotografia. Uma área interessantíssima, com seus desafios, mas que traz muita satisfação. Anhanguera. Um lugar memorável, com muitas histórias, melhor equipe de estagiários, né? Grande supervisor, mas muito perrengue, uns ataques de fúria, entre outras, né? Entre outras. Will e Felipinho. Will e Felipinho, assim... Tá melhorando, só vai melhorando. Dois grandes talentos, né? Um deles tinha medo de andar na República. Por quê?
Porque quando ia comprar pastel, ele achava que, por mais que ele tivesse 2 metros praticamente, fosse um cara forte, um cara com cara de mal, ele ia ser assaltado, né? Mas tudo bem, né? Acontece. Já o Felipinho, eu acho que o problema é que ele não tinha medo suficiente. Ele fazia coisas na frente do RH, ilegais, eu diria, imorais, sem dúvida, mas que sem dúvida... Ele me agradece até hoje. E memoráveis, né? Memoráveis. Algo ilegal e imoral na frente do RH é extremamente... André tinha uma cara de morre-diabo, né? E Olha pra tinha essa câmera. um caráter de morre-diabo também, mas no bom sentido. Eu nunca mataria a mãe. Hoje em dia trabalho com política e é um futuro... Ih, demitiram? É. Matar a mãe e trabalhar com política. Ah, sim, tá junto, né? Tá junto. A diferença é que o Morre-Diabo matou só por matar, né? Quem trabalha com política pode ser que faça por uma finalidade ideológica, né? A gente sendo cancelado em todos os processos possíveis e imagináveis hoje. E... espero que essa parte não vá ao ar. Vai. Mas... memorável. Também outro memorável. E no começo eu achei que ele era evangélico, mas ele só estava brincando. Beleza. Terminamos o nosso pinga-fogo. Sobreviveu? Sobreviver. Mano, como é que você iniciou? Como é que surgiu essa parada de arte e cultura na sua vida? Como é que surgiu? Eu diria que assim, eu fui um adolescente muito antissocial, né? Por uma série de motivos, alguns motivos relacionados com o diagnóstico oficial de louco, alguns motivos Só para separados. contextualizar, você tem o diagnóstico de bipolaridade. Não, é toque. 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 Puta, é verdade, ele tem um toque ferrado, gente. Tipo, se eu deixar assim isso aqui, vai te incomodar? Não, é um toque muito específico. Qual que é o toque mesmo? Principalmente com hipocondria e com questões místicas. Ah, é verdade, gente. Eu via, quando eu saía na rua, às vezes eu via a placa dos carros me dizendo o futuro, através de uma cabala que só eu tinha. Só você tinha essa cabala. Uhum. Vou contar pra vocês. O Lisboa, ele começou a trabalhar comigo na faculdade, na Anhanguera. No finalzinho ali da pandemia, né? No finalzinho, começou a, tipo, afrouxar, as pessoas voltaram pro presencial e tal. Ou foi o final de 21 ou começo de 22, não foi? Foi nisso. Começou a afrouxar, né, mais a pandemia, porque aí já ninguém mais voltou pro home office. E, mano, o Felipe, tipo, beleza que o lugar não era dos mais saudáveis, tipo, na questão de todo mundo se precaver contra o Covid. Todo mundo trabalhava... Inclusive o tal Felipinho vinha tossindo, nossa, no começo, né, até ficar pensando, o moleque vem aqui sem máscara, fica tossindo, né, irresponsável, mas com o tempo, né, maconheiro a gente perdoa. E o de Lisboa, ele ficava o tempo todo com a máscara, até aí certo, só que ele tinha um toque muito específico de qualquer coisa que ele tocasse, era praticamente um pote de álcool. Isso não foi embora, isso permanece, né? Aliás, estou precisando repor. Hoje eu uso álcool doméstico, né? Não deve ser muito saudável. Será? Mas também não passa o tempo todo, né? Pode diminuir então um pouco o toque? Não, o toque cria outros interesses, né? Ele é uma coisa muito versátil nesse sentido, que o toque vai do interesse da época. Mas no momento ando com toques mais... ando numa fase boa, então em vez de ser obsessões específicas, é mais pensamento intrusivo ao outro, umas coisas meio que aparecem do nada, assim, às vezes sem pé nem cabeça, mas se tivesse sentido não era loucura. Então né? o toque e o fato de você ser recluso que foi meio que começou a te dar gosto pra arte. Não, eu diria o seguinte, a arte, meu pai, né, uma pessoa meio complicada, mas sempre foi uma pessoa meio, gostava muito de música, gostava de filme clássico, me apresentava uns filmes, às vezes com uma lição meio torpe por trás deles, mas me apresentava, não esqueço quando ele mostrou o Poderoso Chefão 2, falou, é assim que um homem deve ser. Mas eu falei, pai, mas ele mata o irmão no final. Ah, não, mas... nem todo mundo é perfeito. Esse é um detalhe. Isso é um detalhe, né? Não é a moral do filme. É só um detalhe.
Michael Corleone, ícone de masculinidade. Como as charutarias e os salões de barbeiro, né? Provam. Mas eu comecei a gostar de ler cedo, comecei a gostar de ver filme cedo. Tinha um amigo muito próximo, né? O Matias, que também me acompanhava nisso. O Diogo do Baú me acompanhava nisso também. Então, era um círculo de amigos, assim, que a gente consumia muito isso. Teve uma época que teve na escola fazer peças de teatro ali no ensino médio. E eu, que me sentia muito excluído do mundo, fiz Frankenstein, né? Foi uma coisa muito importante para a época. E foi criando esse gosto, assim, talvez até demais, né? Fiz algumas escolhas talvez não sábias na vida justamente por esse gosto. Mas é uma coisa importante, é uma coisa que eu gosto muito até hoje. E que me leva muito, me guia muito. O que veio primeiro, mano? A fotografia ou o Baú da Amargura? Então, é que é interessante que, além de fotógrafo, eu também, né, sempre tive uns projetos com escrita, sempre... então, você sempre teve essa parada de escrever também, isso, né? Que a gente vai falar mais pra frente também do projeto do livro lá. Isso, que é até interessante, porque quando eu saí do colégio, eu fiz letras. Não terminei letras, fiz muitos amigos na letras, alguns que me acompanham até hoje, de uma forma muito próxima. Eu era um moleque muito reservado, né, muito fechado. Letras me ajudou muito, né, por fins lícitos e ilícitos a me soltar, né? Uhum. E quebrar um pouquinho a casca. Só que assim, eu tinha entrado na USP lá, né? Letras é o curso mais fácil de entrar na USP. Ninguém quer. E tem tipo 800 vagas e se formam 100, né? Porque muitos entram querendo ser escritor e isso é um erro. A faculdade é muito legal, tem umas coisas interessantes, mas é mais para ser pesquisador, mais para ser professor. Eu não queria isso na época. E aí, quando eu tive a primeira fase ferrada do toque, eu acabei me sentindo meio bloqueado para a escrita. E pensei, o que é a próxima coisa que eu gosto de fazer, que eu gosto de comunicar, e até que eu via com uma certa esperança de poder mostrar, né, esse aspecto da minha visão pessoal, a fotografia. Aí fui estudar fotografia, comecei a fazer coisas disso, mas depois voltei a querer escrever também. E quando criança eu queria muito ser cartunista, mas eu não conseguia desenhar. Nunca aprendi a desenhar, ou nunca tive paciência, nunca tive empenho, não sei qual que é a palavra certa. E poder usar fotos para fazer tiras ajudou muito. Então foi meio que onde veio esse projeto, e agora até ando produzindo pouco no Baú, em comparação com antes. Primeiro para manter o projeto meio fresco, né? Uhum. No sentido de não ficar devassado, não ficar repetindo muitas coisas, uhum, mas também por estar ocupado com esses outros projetos. Então vamos entrar ali no Baú, então. Como é que surgiu, quando surgiu e por que surgiu o Baú da Amargura? Tipo, vamos zoar todo mundo, vamos contar a vida de todo mundo de uma maneira mais didática. Como é que veio essa parada do Baú da Amargura, mano? É interessante que a gente comprou no Armarinhos Fernando. Parte dos bonecos do Baú são do Armarinhos Fernando, ou da 25. Parte eram coisas minhas ou da minha irmã quando nós éramos pequenos. E no Baú começou, eu e o Diogo, a gente queria fazer um projeto que era uma releitura da Bíblia, meio irônica. E seria tipo Adão e Eva, né? Tem os personagens do Baú que é o Dado e a Duda, que ele ia ser Adão, ela ia ser a Eva. Existem pouquíssimos outros humanos no Baú, além desses dois e da Amanda, que é a dona do bar. Justamente porque ela ia ser tipo Lilith, eles iam ser Adão e Eva, e os outros iam ser os bichos, né? Inclusive muitos dinossauros, e toda a figura de autoridade seria um dinossauro, para mostrar aquela coisa meio defasada, né? Uhum. Uma coisa meio punk nesse sentido. Só que foi um projeto que não foi muito fluindo, ficamos 4 anos com ele no limbo. Tinha um personagem que ia aparecer que talvez eu que fizesse, porque o Baú é tipo uma fotonovela, né? Mas ia ser o dono do Baú, e não estava fluindo. Quando cortamos esse personagem, foi justo quando eu passei um tempo na escola de teatro. Uhum.
E na escola de teatro eu achava que escrever diálogo era meu ponto fraco, hoje eu acho que é um dos pontos fortes. E a escola de teatro é doida pra caramba, né? O pessoal ali cheira mais... Nossa, a sala tem cheiro de cândida, só da cocaína que sai do nariz das pessoas. É uma área assim, um dia meu pai perguntou como que o Fábio Assunção consegue fazer teatro, mesmo sendo... Ah, não. Então corta, peraí. Como que aquele famoso ator conhecido por seus gostos da branca de fazer nariz consegue fazer... Aliás, dá um bip se mostrar o nome do cara. Consegue fazer peças mesmo cheirado. Eu falei pro meu pai, como que ele conseguiria sem cheirar, né? Não vou falar que é o teatro inteiro, mas tem uma parte do teatro underground que é bem... digamos assim, o mundo das artes caminha junto com o mundo das drogas muitas vezes, né? Muitas vezes. Muitas vezes. Tanto que tem uma teoria interessante, que cada rock de uma época é influenciado pela droga que a galera usa. Já viu isso? Mas enfim. Vamos lá, vamos voltar antes do seu processo vir. Eu tinha muitas histórias malucas da época do teatro. Um amigo muito próximo que tinha umas questões meio fortes com isso. E eu tive contato com essa galera e tudo mais. E tanto isso quanto histórias anteriores do ensino médio, da época da primeira faculdade, época da segunda faculdade, nunca terminei letras, né, mas tinha feito. Geraram histórias interessantes pro baú e muitas das pessoas que eu conheci se tornaram base para personagens. Por exemplo, esse cara que eu falei, uma mistura dele comigo, que na época estava meio deprimido, questões afetivas e coisas do tipo. Geraram Horácio, que é um dos principais. Meu pai inspirou muito o Padre Alípio, né? Que é outro personagem memorável. Os moleques que eu cresci vendo inspirar o Dado e por aí vai. Vocês nunca contaram, assim, tipo... a primeira vez que você fala assim, quem inspirou alguns personagens? Não, já comentei em QIAs na página, algumas coisas assim. Algumas assim, né? Alguns é melhor não citar o nome, outros dá pra citar. Teve alguém da Anhanguera que acabou tendo uma frase épica dele que foi parar no Baú da Amargura também, né? Sobre Charlie Brown. Teve, porque o Will, né? Tava conversando com ele, que bandas você gosta, né? E ele falou, eu gosto de música brasileira antiga. Eu falei, Cartola? Ele falou, não, Charlie Brown. Eu falei, vai tomar no cu, meu irmão. Charlie Brown? Eu lembro que eu tava trabalhando. Eu tava mal concentrado, resolvendo um monte de BO. Minha vida era um monte de BO, não que mudou muito, mas era um monte de BO. Não, quantos burnouts? Nenhum. Vai. Nenhum. Teve um. Não, nenhum. Aquilo não foi burnout, não. Aquilo ali foi vingança. Justo. Aí, mano, na hora que ele fala isso, eu só vejo você mudando, transformando. E eu aqui concentrado no notebook e eu vendo Lisboa transformando como ser humano, assim. E a indignação. Você tinha umas paradas com o Will de vez em quando de se indignar com ele. O negócio do Charlie Brown. O rei do designer com aquele chapeuzinho do Burger King. Aquilo ali foi uma tiração com a cara dele. Não, porque é que você... Isso é uma coisa interessante. Você falava pros rapazes, né? Se você terminar esse trampo, né? Eu te dou um Burger King. Beleza, né? Aí uma vez eu falei, você gosta de Burger King? Esses filha da mãe só me deram prejuízo, velho. Chegou um tempo que só trabalhava por estímulos gastronômicos. Era pastel, era pizza. Você lembra quando vinha as Pizza Hut? Lembro. Ninguém entendia nada, velho. Lembro. Aí beleza, aí você pegou... eu falei, você gosta de Burger King? Se você fizer esse catálogo aí, eu te dou um presente. Aí ele terminou o catálogo, eu peguei o chapeuzinho do Burger King e escrevi atrás, rei do catálogo. Eu vi essa foto. Porque eu falava... Eu tenho essa foto. Eu falava, Will,
Na época eu tinha o quê? 32, ele tinha 15. Não, eu já tinha uns 17. Então eu falava, cara, eu não tive filho com 20 anos justamente para evitar isso, né? Mas a gente se dava muito bem. Não, é gente boa, né? Gente Saudades boa. do Will. Moleque, gente boa pra caramba. Mas ao mesmo tempo é que assim, você era mais severo. Eu? Mas também dava os mimos, né? Eu tentava ser mais de boa, mas assim, compre teu hambúrguer, irmão, né? Eu ganho pouco também, tô trabalhando menos como supervisor e mais como capitão do mato. É só pra humilhar os outros, só pra oprimir outros trabalhadores sem receber nada mais por isso, né? Aí é complicado. Vai ser foda pra mim terminar essa entrevista hoje. Principalmente que a gente vai chegar na parte do design. Mano, aí... Mas que ano começou o baú em específico, assim, você lembra? A gente teve a ideia em 14 e começou de fato em 18. Em 18, foi esses 4 anos de ato, de limbo que você comentou, né? Porque originalmente, inclusive, ia ser um livro ilustrado. Não ia ser uma página. Aí um dia bateu essa ideia, não lembro se eu tinha visto um documentário dos Ramones, do Oasis, assim, e no começo a gente nem ia usar nosso nome. Eu e o Diogo, assim, a gente assinava com o pseudônimo Xpurgo, né, Expurgo. Uhum. Tanto que por um tempo se tornou meio que o nome da marca, né, mas depois falei, não, vamos pôr nosso nome. E até teve uma coisa interessante, que no começo a gente achou que ia ser algo visto como meio problemático, meio politicamente incorreto, mas tem uma coisa que a gente tenta no baú, que é, por mais que a gente esteja lidando com temas pesados, que envolve vício em drogas, depressão, abandono infantil, agressões ou microagressões, coisas do tipo, assim, são temas densos, né? Uhum. Algumas flertam com coisas pesadas. A gente pensa, a gente pode fazer humor de tal situação desde que a gente respeite a dor por trás dessa situação. Sim. Então tem muito humor com um personagem que, por exemplo, é viciado em cocaína, mas nunca mostrando como algo que não seja trágico. Eu acho que justamente esse lance da tragicomédia é o que nos guia no baú. E assim que a gente começou a ver, porque por enquanto, pelo menos, tipo, não temos um público gigante. Mas vocês têm uma boa base de público aí. Você está falando de uma página com 15 mil seguidores. E é uma base nada tóxica. Tipo, a base não é tóxica, apesar do humor às vezes pegar um pouquinho pesado, mas a base não é tóxica. Pelo contrário, é uma galera muito de boa, é uma galera muito... empática, coisas assim. E é interessante que eu já respondi muitas vezes perguntas muito pesadas nos QIA. Uhum. Praticamente o cara falando, tô pensando em acabar com minha vida, o que eu faço? E eu tento responder com a maior honestidade, que é, cara, primeiro de tudo procura ajuda, e segundo que pensa que questões, talvez, como suicídio, por mais que pareça um clichê, é um problema definitivo para soluções temporárias. Uma solução definitiva para problemas temporários. Sim. Então, a gente tenta sempre mandar real pra galera, sempre tratar com bastante respeito, e o povo tem bastante afinidade pelos personagens. Eu acho que alguns desses personagens mais pesados acabam sendo alguns dos favoritos do pessoal. Como se fosse um alter ego de algumas pessoas. Sim. Que as pessoas se veem nela ali de alguma forma, mesmo sendo um dinossauro, uma coisa de humor, uma crítica, eu acho que eu botaria mais como uma crítica social até, né? E tem uma ideia que a gente... Porque assim, a ideia do baú é que os brinquedos vivem num baú eternamente fechado, então é escuro o tempo todo. Nisso é uma coisa meio realismo fantástico, e por exemplo, não tem cenário quase. O mais próximo que tem de cenário é, de vez em quando, uns neons que aparecem e umas coisas tipo uma madeira que representa a coisa do bar, não é a mesinha, o balcão do bar. E o público e é interessante que, eu acho que ter estudado teatro foi interessante, que é bem numa lógica de teatro, assim, tipo, você não tá vendo, o sinucão, não tem nada ali, não tem mesa de sinuca, não tem nada, os personagens falaram que é o sinucão, as pessoas já compram. Mas eu acho que tem um aspecto de elas se verem um tanto nesses personagens e entenderem também
eu acho que quando a gente tenta buscar verdade na dor desses personagens, por mais que seja um pterodátilo de plástico, um pintinho de plástico, uma bonequinha, traz uma certa verdade. Eu via muito isso quando eu estudei teatro, principalmente, que era é preciso buscar a verdade nos personagens. E eu acho isso uma coisa muito legítima. Ô, Felipe, quanto tempo, assim, entre escrever o texto e fazer as fotos demora o processo? Porque cada tirinha que vocês fazem, assim, que vocês fazem em carrossel, né? Isso. Vamos botar que o carrossel seja um episódio. Quanto tempo demora a criação de um episódio do baú? Então, é interessante que as fotos já estão todas prontas. Já está tudo feito? As fotos eu fiz em 2 dias, em 2018, né? Quando precisa a gente faz alguma nova, mas é raro. E eu faço no Photoshop, e o fato de ser um cenário totalmente escuro facilita muito, tipo, só recorto os personagens, e posso até recortar bem grosseiramente, encaixando no cenário e aí colocando o texto. Muitas vezes, inclusive, a gente reaproveita, digamos assim, layouts que já foram feitos, porque, por exemplo, o Padre Alipe está falando com a Duda. Não tem necessidade, necessariamente, a gente sempre refazer esse layout. Às vezes muda um pouquinho, às vezes coloca ela com uma outra roupa, mas muitas coisas são, digamos assim, cenários que a gente ou muda um pouquinho ou até já reaproveita, porque a gente pensa que o baú é principalmente, né, a arte é legal, mas eu acho que o principal diferencial é o texto. Quantas fotos, mais ou menos, vocês tiraram? Você tirou? Cada personagem, pelo menos umas 10. Cada personagem, umas 10 fotos. Mas depende, por exemplo, o Padre Alípio, que é um boneco mais imóvel, a gente usa 2. Os outros, o Dado, a Duda, que tem os bracinhos que levantam, a gente usa umas 6. E por exemplo, a Duda tem vários chapéus. Cada chapéu também umas 10 fotos, mas no máximo a gente usa umas 4, 5 de cada. É organizado tudo no computador, num drive, tipo, o personagem e as fotos do personagem. Isso, aí no geral, o que acontece? Eu e o Diogo, a gente escreve juntos. O Diogo é interessante, que muitas vezes ele dá a ideia, ele até escreve, mas eu escrevo uma última versão para manter um pouco digamos assim, a voz sempre igual, né? Mas o Diogo, nossa, algumas das melhores ideias do baú foram justamente dele, algumas das frases mais engraçadas foram dele. É um parceiro, assim, não existiria o projeto de forma nenhuma sem ele, e é ele que no começo trazia mais humor e eu trazia mais a parte mais pesada. Então é essencial essa nossa parceria. E aí eu monto, depois que a gente escreve o texto, eu monto no PSD, né, no Photoshop. Reviso o texto umas 2 vezes. Então, entre ter a ideia original e sair a tira final, às vezes é questão de um dia. Se fosse pegar mesmo o trampo de tira para tira, é umas horinhas. Não muito mais que 2 horas. Quando o toque não está lá em cima. Quando o toque está lá em cima, às vezes o que levaria 30 minutos leva 2 horas. Mas isso é para tudo na vida. Cara, hoje a gente está vivendo a fase da IA. De as pessoas fazendo imagens, vídeos, até filme estão fazendo na IA. Tem uma série aí, tem um cara que está fazendo uma série toda desenvolvida na IA. Já chegou a passar na cabeça de vocês, talvez em transformar o baú numa série feita por IA, com as fotos que vocês têm mesmo, mas desenvolver ela em IA para animar a animação? Ou não? É uma coisa que é impossível, nem cogitamos isso e nunca vamos fazer. Então, já cogitamos animar, ou fazer pelo menos um esquema de ter as tiras, mesmo que fosse com a imagem mais estática, até uma narração. Né? Principalmente porque aí a gente talvez conseguisse colocar no TikTok também. Sobre IA, assim, eu não colocaria no projeto. Porque eu acho, se a gente for entrar nesse mérito da IA, né, como que eu penso nisso em relação à arte? Pode ser que tenha coisas que facilite, por exemplo, eu de vez em quando uso como dicionário de sinônimos a IA.
Ou então, puta, não consigo saber se esse texto está certo ou errado. Pode ser que eu pergunte para a IA, peça para ele revisar uma frase. Né? Mas primeiro, eu acho que ela erra muito. Erra demais. Eu acho que o material que ela cria ainda é um material estranho. E eu também vejo daquele sentido de que tudo que você faz de IA, você está tirando, de certa forma, de algum artista. Uhum. E eu acho que, mais que isso, a estética da IA, ela é muito padronizada, de um modo que eu vejo que as pessoas estão ficando cansadas, talvez, dessa estética. Tem uma coisa que é interessante, por exemplo, e aí entra num pequeno parênteses de fotografia. Muitas pessoas falam, não, mas a IA não vai acabar com a fotografia. Mas tem uma coisa que é interessante, por exemplo, tinha um tempo que a pior coisa que o fotógrafo geralmente ouvia, mas eu posso pegar meu celular e fazer a foto igual. Parece que depois que surgiu a IA, agora está na moda o pessoal se colocar a foto do celular na IA e pedir para fazer como se fosse um estúdio. Né? Uhum. Tudo bem, sai um resultado que à primeira vista é aceitável, mas se você for olhar, todo mundo fica com a cara meio esquisita, fica parecendo meio robozinho. Depende muito da IA, né? Se você pegar, tipo, o ChatGPT e as outras aí que tem e tal, elas vão ter um resultado mais robótico mesmo. A Gemini e o Midjourney já conseguem ter um resultado mais próximo da realidade. Tudo também tem a questão do prompt, né, que você usa, né? Tipo, o jeito que você usa, porque tem gente que faz assim, pega uma foto e me faça igual. Tipo, isso não é um prompt. Aí ela literalmente ela vai fazer errado. Então tem toda a maneira que até para você escrever e dar um comando para a IA tem que saber fazer, senão ela vai fazer um trabalho burro para você, né, no final das contas. Mas eu acho que tem uma coisa que é interessante, que é o que é legal dessa parte para fotografia é que as pessoas lembraram que é uma foto de estúdio. E eu vejo que, por exemplo, nesses últimos meses é uma área que você poderia pensar que está em queda por causa da IA, mas em alguns aspectos deu uma subida, né? E o que eu penso assim, com o tempo vai haver uma necessidade de mercado e uma necessidade humana também, né? Se a gente for falar assim, de ter conteúdos mais humanizados, mais personalizados. Tipo, você querer ver uma coisa porque pessoas fizeram de verdade. Uhum. E eu acho que a gente, no nível de produção internacional, por exemplo, grandes produções, você já tem coisas que são feitas com uma mediocridade tamanha que praticamente não faria diferença se fosse feito com IA ou com gente. Uma coisa que deu muita polêmica foi o final do Stranger Things, né? Sim. Muita gente odiou justamente porque parece a coisa mais feita por comitê do mundo, coisa mais sem alma do mundo, com uma série que começou muito legal, né? E eu acho que essa necessidade de ter coisas realmente feitas por artistas que passem uma ideia individual de mundo vai ter, mesmo que seja de nicho, vai ter valor, no sentido que as pessoas vão buscar isso. E eu acho que, por exemplo, quem busca o baú, busca muito minha ideia do Diogo. O que a gente gostaria de fazer. E eu acho que a IA não maltrataria isso. Você tem um projeto novo agora que você está desenvolvendo também, que é um livro infantil, né? São 3 projetos. São 3 projetos? Fala um pouquinho de cada um. Tem um livro infantil, estou fazendo com o meu grande amigo Pedro Panta, né? Um artista assim de um talento gigante. Gente, eu já terminei a primeira versão do texto, ele está fazendo as artes, a gente quer publicar, se possível, esse ano. Né? Tem um quadrinho que eu estou fazendo com o Diogo, ali do baú, com um humor semelhante ao do baú. Né? E tem um livro que eu estou escrevendo sozinho, esse é um livro adulto, né? Nos 2 sentidos da palavra, que está me quebrando a cabeça, né? Mas com muito apoio dos amigos, muito apoio da namorada, Letícia, te amo. Até falei um pouquinho incorretamente, eu te amo, mas é verdadeiro o sentimento que importa. Tá saindo, né? E
E pode falar um pouco sobre o que é cada coisa? Claro. Mas sem falar muito para também pra ninguém querer pegar, né? O quadrinho com o Diogo é sobre uma menina profeta que todos usam os dons dela para jogar no bicho. Vamos lá. Então ela sonha com grandes profecias e a galera, o zerinho do bar ali, pô, um mar de sangue, ele abre o livrinho dos sonhos. Mar de sangue? Pô, isso aí dá pavão, cara. O nome do cara do bar é Bin Laden? O bar do Bin Laden vai aparecer, talvez, no adulto. Esse não, porque esse passa no interior, né? Mas o bar do Bin Laden era memorável. E o livro adulto, aliás, o Jogo do Bicho, né? Um grande patrimônio nacional, um grande interesse. Contravenção é uma arte. É uma arte. Não é à toa que são donos do carnaval e do futebol, né? Grande Bangu de coração. E o outro, o livro adulto imagina um lance tipo Howard, só que mais puxado para um ocultismo mais verdadeiro. Se eles se comportassem como um jogo do bicho, uma milícia, né? Então é meio que uma máfia mística e as pessoas têm trazendo um pouco de Crowley, de Aleister Crowley. Tem alguns personagens bem inspirados no Crowley. Muito puxa também para a magia do caos, mas de um modo que assim, digamos assim, a magia seria uma coisa mais simbólica nesse projeto. Seria aquela questão de você pegar algo que é incrível e que seria tipo um patrimônio mundial e você perverter ao máximo possível só para extrair recursos e destruir vidas e lucrar pra caralho e foda-se todo mundo. Mano, e a previsão dos 3 é pra 2026 ainda? Não, o infantil sim. O adulto, eu quero terminar a primeira versão em 26, mas eu acho que completo talvez no final de 27. Com muito esforço talvez antes, mas é o lance de ter que... É um segundo trabalho, né? No caso de quem trabalha com fotografia, eu também dou aula de fotografia, até contando um terceiro trabalho. Então, às vezes, você faz quando o tempo e permite, né? o cansaço te permite, né? Mas quero terminar... Em breve, já está fazendo 4 anos também que eu comecei a idealizar esse projeto. A gente estava ali na Anhanguera. Inclusive, parte inspirada, pelo menos na geografia do lugar que a gente estava. Na República ali, né? E quero conseguir fazer isso muito em breve. E é um projeto também muito autoral em alguns sentidos. Fala de umas questões familiares, fala de... Então, é um projeto que às vezes é até meio mais pesado do que algo tipo Baú da Amargura de fazer. Porque talvez tenha mais coisa pessoal sua ali. Bem mais coisa pessoal. E o quadrinho? O quadrinho, infelizmente, vai naquilo, né? Uma escalada de importância. Então, o quadrinho, eu quero começar a trabalhar de verdade esse ano. Por enquanto, estamos mais no período do argumento. Achar um desenhista também para fazer, né? O Pedro é fantástico, mas não conversamos ainda sobre isso. E talvez sair com sorte, tipo, assim que eu terminar a primeira versão do livro, eu gostaria de mergulhar só no quadrinho, depois fazer a segunda versão do livro, né, reescrever. E aí, quem sabe, tudo der certo nisso. E aí, agora vamos falar um pouquinho sobre a vida de professor de fotografia. Como é que como é que funciona? O aluno chega na escola de fotografia, como é que funciona o processo para se tornar um fotógrafo? Então, é interessante que no momento eu estou na segunda escola, né, que eu já trabalhei. Essa é Espaço da Fotografia, um lugar muito legal. Né? É interessante, por exemplo, que esse lugar dá muito curso para... desde cursos profissionalizantes completos, até cursos mais introdutórios, tem o curso Kids, né, que de vez em quando eu dou aula. E antes eu trabalhava na Focus, que era uma escola bem tradicional ali no centro da cidade. Eu acho que a maioria dos alunos que procura ou está buscando por um hobby, uma busca pessoal, ou realmente para se profissionalizar. E o que acontece... É interessante que fotografia
muitas vezes parece algo muito simples até você começar a realmente se aprofundar na parte técnica. Não diria que é uma parte técnica extremamente complexa, mas tem suas peculiaridades, e eu acho que uma coisa que é interessante, né, do lugar que eu trabalho, é que a ordem em que você ensina as coisas muitas vezes importa muito. Uhum. Tem alunos que aprendem coisas na internet, e assim, na internet tem conteúdo pra caramba também, muitos conteúdos corretos. Mas às vezes você aprender meio fora da ordem te faz confundir dois conceitos, e aí, às vezes o que eu vejo dos alunos é que parte do trabalho é tentar tirar essas confusões da mente deles e mostrar como uma escadinha mesmo. E que é também algo bastante interessante. E o que eu tento passar como uma coisa bem das minhas aulas, né? Uhum. Que todo lugar que eu trabalho eu tento colocar, é passar muita referência para os alunos. Que às vezes você vê o cara arrasando no Instagram, só que ele está fazendo uma coisa que o pessoal fazia nos anos 70. Então, fotógrafo fantástico, isso não tira mérito não. Dizia o Picasso, né? Grandes artistas roubam, né? Uhum. Artistas medíocres copiam. Mas você ter referências para ter um conhecimento de linguagem de fotografia, saber o que foi feito antes, o que teve impacto em tal época, importa muito, eu acho. Ainda mais numa época que estamos na fotografia digital, né? É muito raro o pessoal trabalhar com analógico, só que é muito entusiasta. Nem é que nem vinil, tem mais gente com vinil do que com isso. E o que eu vejo é que, assim, a edição também é parte do seu estilo. Por exemplo, no próprio Baú da Amargura, é um preto e branco muito granulado. Esse granulado não existe no digital. Teve que ser buscado na pós-produção. Tem como você fazer isso de uma forma mais realista ou menos realista. Tem recursos como o Nik Collection, que é um programa além do... Que é um plugin, né? Um plugin além do Lightroom e do Photoshop, mas que se relaciona com eles para dar uma cara de fotografia analógica para fotografia digital. Então, ter essas referências e ter o conhecimento técnico que escolas como essa que eu trabalho, que é o Espaço da Fotografia, fornecem, são muito importantes. Qual que é o maior desafio de um aluno, assim, para começar? Para começar a fotografia, qual vai ser o meu maior desafio? De experiência, eu vejo que o tema mais complexo é a questão da abertura de diafragma. Diafragma, você acha que é a parada que o pessoal mais se complica? Porque é um trava-línguas, não é um conceito difícil, mas você tem que entender que uma abertura grande é um número pequeno, te fornece muita profundidade de campo. E vice-versa. Então, acho que mais no fato de ficar tendo que lidar todo o tempo com esses termos contrários, é onde a cabeça se confunde. E a escola fica onde, Felipe? Fica no Brooklyn. No Brooklyn? Rua Geórgia 228. Eu sou um dos professores de lá, né? Tem uma galera muito legal, o Ricardo, a Milena, o Dani, os diretores, né? O Luiz e a Ludmila. É um lugar muito bacana, eu estou agora há uns 2 anos lá, né? E saí do design gráfico para primeiramente voltar da aula, e agora, depois de voltar da aula, voltei a fotografar também como é uma fase principal. nova, é uma fase nova que você está também, inclusive para quem vê aí minhas redes sociais, o Felipe que fez algumas fotos minhas aí, ficaram bem bacanas, fez algumas aqui do pessoal do estúdio também, que também o pessoal amou, adorou. Obrigado. Segmento, se você pegasse assim, segmento de fotografia, puta, eu me caracterizo como um fotógrafo mais um ensaio coreografado, né, que foi o que a gente fez, uma coisa mais freestyle, de show, de paisagismo, de arquitetura, mobiliário. Como é que você se enquadraria como estilo de fotógrafo? Meu principal interesse é como retratista. Eu gosto de retratos mais que qualquer outro gênero. E acho que dentro do retrato você tem algumas possibilidades. Estou querendo muito me aprofundar cada vez mais no retrato corporativo, né? Moda também é algo que tecnicamente, né, dependendo de como você aborda, funciona praticamente como um retrato, né? Às vezes não é tanto sobre a pessoa, é sobre a roupa, mas
é sobre, às vezes, o estilo de vida que a marca quer demonstrar, mas a abordagem é muito semelhante. Também já fiz muita coisa para a área editorial, acho que alguns dos retratos mais interessantes, né, foram para livros. Você fez muita capa de livro, né? Contracapa, essas coisas de livro, né? Isso, principalmente a fotinha que fica atrás. Alguns dos que eu mais gostei foi do Fernando Alves Medeiros, né? Um amigo também pessoal, um grande poeta. Da Marília Moscou, né? Que inclusive esses tempos ficou mais famosa ainda quando participou do debate Uma Não Monogâmica contra 20 Cornos. E acho que é a foto mais curtida no Instagram. E é uma foto, nossa, que o livro dela, ela é uma pessoa muito legal também, e o livro dela envolvia muito sobre misticismo, né? A gente tentou fazer uma foto muito que referenciasse uma carta do tarô específica. E da Carol Pitzer também, dramaturga, são alguns dos retratos que eu mais gosto, justamente porque deram um pouquinho mais de liberdade criativa. Essa liberdade criativa às vezes pode ser maior, pode ser menor, mas eu acho que o importante para o fotógrafo é dar uma certa cara para todo o trabalho que ele faz, que seja pelo menos, se não reconhecível, referencial do que te move como fotógrafo. Entendi. Como professor, é mais fácil dar aula para adulto ou para kids? Eu acho que são duas coisas diferentes, porque o kids é interessante que, de certo modo, eles te dispersam mais rápido. Então tem que ser, às vezes, uma aula quase 100% prática. Mas ao mesmo tempo... Para manter o foco. Exato. Mas ao mesmo tempo, quando eles pegam algo, nossa, eles fazem com uma facilidade que às vezes o adulto leva muito mais tempo para fazer. O adulto, assim, a aula de fotografia, na minha opinião e na opinião da maioria dos lugares que eu trabalhei e trabalho, tem que ter muita prática. Porque se for só na teoria, não contempla de verdade o que é a fotografia em si. Tanto que é algo que, às vezes, dá para dar aula online, mas se tiver o aluno praticando na sua frente, acaba sendo ainda melhor. Mais fácil, né? E os adultos, o que eu acho que é uma conexão diferente, que você pode falar de fotógrafos dos anos 70, que às vezes faziam umas fotos meio bizarras, meio eróticas, você pode falar da sua experiência como profissional, uma outra conexão, né? Então são duas coisas muito distintas. Uma é o puro tema e o outro eu acho que é... Porque o aluno se interessa também, principalmente quem quer trabalhar nisso. Saber suas experiências, saber às vezes você quebrou a cara, né? Saber histórias malucas que você passou como fotógrafo, porque eu acho que, ainda mais por serem cursos profissionalizantes, esse contato é muito importante. Agora eu vou entrar um pouquinho na sua fase de design, Marco. A gente falou um pouquinho aqui e tal. Como é que você, já tinha, antes de trampar lá comigo, né, agora, você já tinha trampado como designer, velho? Em alguma empresa assim, ou mais particular, tal? Tinha, me formei no colégio, fiz ETEC, na época era ET. Eu fiz técnico em design gráfico. Isso, foi legal. Depois eu comecei a trabalhar em algumas empresas sobre isso, empresas pequenas, mas trabalhei. Mas acho que o grande problema é que eu fiz em uma época muito transicional. Fiz em 2005. Muita coisa ainda era muito analógica. Então acho que quando voltei a trabalhar com isso na pandemia, de certo modo fui conhecendo coisas novas, né? E em relação ao design gráfico, eu acho que tem uma coisa que é uma área que o povo está tentando bem agressivamente substituir muita coisa com IA. Destruir. Mas acho que mais que a IA, o Canva. É que o Canva ele acabou trazendo muitos elementos do Photoshop para o próprio Canva, né? Ele é uma versão simples do Photoshop, mas que tem muitos recursos, mas não substitui. Eu uso os dois e não substitui. Eu diria que o Canva é uma coisa para...
é um software para edição rápida. Coisa que você precisa fazer rapidamente numa demanda muito grande. Tipo, vamos pensar assim lá na faculdade. Uhum. Muita coisa que a gente desenvolvia poderia ter sido feito no Canva. Sim. Muita, mas muita mesmo. Não tinha necessidade de ir para o Photoshop, mas havia uma exigência que fosse para o Photoshop. E coisas mais elaboradas, principalmente quando a gente fala, que aí a gente tem que falar, separar em designer online e designer offline. Que seria o que, gente? O online seriam as peças dos criativos digitais que vão para as redes sociais, para site, para esses portais. E o offline seriam as peças gráficas, tipo banner, painel, placa, fachada. Então seria panfleto, essas coisas seria o offline. Então o offline, literalmente, ele vai te exigir muito mais um desempenho gráfico e de designer bom do que o online. O online você consegue ali no Canva fazer bem. Apesar de eu já ter feito flyer impresso no Canva e ficou muito bom. Mas sabe onde, pra mim, a parte onde o Canva facilita, mas talvez a pior parte, assim, em relação ao dia a dia, eu acho que está tudo muito padronizado. É muita repetição. Mas aí também entra a criatividade do designer de saber usar os templates lá e dar a sua personalidade para ele. Você não precisa fazer tipo um Ctrl+C, Ctrl+V. Você pode pegar uma ideia de template e ir dando a sua personalidade na parada. Mas, por exemplo, hoje em dia qualquer bar que abre, né? Mas aí sempre o mesmo nome. Porque a galera tipo não tem o conceito, entendeu? É a mesma coisa da IA. Não vem para prejudicar, não vai derrubar, vai acabar com a função. Mas eu até postei isso esses dias. Mas mal executado e de forma exacerbada, torna amador. Não, e eu acho que tem uma coisa que é interessante também. Em vez de você atrair pessoas, você acaba espantando. E tem uma questão que é meio complicada, acho que há muitos anos, que é o critério tanto da pessoa que produz quanto da pessoa que está pagando. Sim. Uma vez, eu não esqueço, foi na outra escola, muitos anos atrás, praticamente 10 é bastante. Tinha uma pessoa, nem era uma aluna, mas uma pessoa que a gente conhecia, quis aprender newborn. Ela pegou um bebê de 8 meses, não é newborn. Newborn eu acho, não vou saber exatamente, não é um segmento a partir que eu trabalho. de 1 ano. Não, é assim que saiu. Newborn, recém-nascido. Recém-nascido. Eu tô falando daqueles eu tô confundindo com o do bolo. O Smash the Cake. Smash the Cake, eu já fiz o Smash the Cake. Então, o newborn, eu acho que é uma questão de semanas, talvez, para ainda ser newborn. Então, pegou um bebê de 8 meses, não era mais newborn, fotografou com um fundo super poluído, mas a melhor parte. Tava o bebê no meio, de um lado, três papéis higiênicos empilhados, de outro, 3 papéis higiênicos empilhados, tirou a foto, achou lindo, mandou pra mãe. Comentário da mãe embaixo, que gracinha. Assim, não tem mercado que se sustente, né? Porque... Não tem um conceito, né? Não, é um conceito nível ayahuasca, né? Talvez só assim dá pra entender. E assim, gente, você devia ter... não devia ter pago ela, gente. Pelo amor de Deus, né? Viu na hora que tá colocando 2 papéis higiênicos, o que isso passa? Né? A gente falava, Moisés do banheiro, né? E então tem muitos exemplos de fotos horríveis, produtos de design gráfico horríveis sendo pagos. Uhum. E muitas pessoas que pensam que é só apontar e colocar no automático, apontar e tirar, ou simplesmente abrir no Canvas. Eu concordo uma coisa que é o seguinte, se o cara tem estudo, e às vezes o estudo é simplesmente, tem um site, por exemplo, fantástico, Fonts in Use. Você consegue ver fontes de todas as épocas e como elas eram aplicadas. Uhum. Eu acho que, além do conhecimento técnico, muitas vezes essa parte da referência pode ser o diferencial. Sim. E mesmo quem pode chegar e falar, mas tal pessoa fez uma coisa na IA e pode ser que ficou legal. Por exemplo... Você já tem um problema de feito de IA, principalmente com logos. A IA ela vai te entregar uma coisa... Ela não vai te entregar uma coisa vetorizada, já começa por aí.
Ela vai te entregar um JPEG um pouquinho melhorado, no máximo um PNG, mas que você vai ter que, se você não souber, você vai ter que contratar alguém para jogar no software correto para vetorizar aquilo, transformar aquilo realmente num logo. Então, tipo, contratem profissional, parem de fazer merda na IA. E sem contar que assim, por exemplo, eu jogo RPG de mesa, né? É verdade, outro hobby, outro toque seu. Tô um tempo sem jogar, mas joguei muito. E fazia a carinha dos personagens como se fosse anime dos anos 80 ali na IA. Beleza, só que assim, é só pra gente, não tô tirando emprego de ninguém, né? Consumo pessoal. Mas tem uma coisa que eu acho que é complicada da IA também, que eu acho que não dá pra gente ignorar, né? A questão político, social, ambiental da IA, né? Porque o que eu vi, por exemplo, parte desse lance do Trump querer a Groenlândia, justamente a galera pensando, não, vai ter aquecimento global mesmo, vai ser ótimo que a gente vai poder explorar aquela região para pegar minérios raros e montar data center lá que é frio. Então, tipo, é meio complicado que pensar assim, primeiro você vai tirar emprego de muita gente, depois talvez você chegue num dano irreversível no meio ambiente, por coisas que ia ficar talvez mais bem feito se gente real fizesse. Entendi. Então eu acho que um dia, talvez se a gente não mudar nosso caminho, as gerações futuras no mundo Mad Max vão olhar pra gente como grandes monstros da história, né? Mas é aquilo, né? Não vou ser hipócrita e dizer que eu não uso no dia a dia, por exemplo, como dicionário de sinônimos, sendo que tem uma porra de um site, chama Dicionário de Sinônimos, que por mais 20 segundos eu consigo pegar lá também. Então, a gente... somos cúmplices, né? Não, somos cúmplices. Felipão, estamos chegando no final do nosso papo aqui. Pedir para você deixar aqui um recado para quem quiser te seguir seu trampo, quem quiser te contratar como fotógrafo para fazer ensaios fotográficos, quem quiser ir ter aula com você, fala aí com a galera aí, conta para eles aí. Pessoal, quem quiser ter aula comigo é o @Spaco Fotografia. Lá é uma escola muito legal. Além de mim, tem um time de professores muito 10 também, todos com muito conhecimento, todos com muita coisa para trazer. O meu trabalho como fotógrafo você vê em @Felipe Lisboa Castro. Você quer que eu confirme também? Se é Não, esse? esse eu sei, esse eu lembro. E nisso, né, é interessante que aquele meu aliás, slogan, né, underground com elegância, venha fazer o seu retrato, né, seja retrato corporativo, pre-wedding, venha fazer seu trabalho de moda, seus retratos editoriais, um trabalho que vocês podem ter certeza que sempre vai ser muito legal, sempre com muita referência, sempre muito bem pensado. E nos sigam também no @Baú da Amargura, sem o acento no U, que é um projeto que já tem 8 anos, é um projeto que agora está saindo com menor frequência, mas é aquilo, né? Servir pouco para servir bem sempre. E com a garantia de que toda a tira que sair do baú vai ser aquilo que a gente está fazendo completamente com o coração e que não se torne um projeto vulgarizado. É um projeto que eu tenho muito carinho por ele, pelos personagens. Grande Diogo também, um parceiro criativo para a vida. E é isso, gente. Desde quando você tem esse slogan aí do... Underground com elegância? Acho que é desde que começou a entrevista, né? Você veio pensando nisso. Não, tá lá. Já tá lá. Eu posso te mandar o print. Tá bom. Bom, então é isso, rapaziada. Sigam lá o Felipe nas redes sociais dele, no baú, no pessoal dele. Sigam a escola lá, o Espaço Fotografia. Então, só confirmando de novo, porque eu não vou editar, Felipe. Eu não vou editar. Vai ser @Spaco Fotografia. Exatamente. Lá no Instagram. Você também consegue achar também o Espaço Fotografia no Google. Quer ver? Vou botar aqui para vocês. Vou falar o site deles aqui para vocês. Espaço Fotografia. Espaço. Ali no Brooklyn, uma escola muito legal. Ó, o site deles lá é www.spacodafotografia.com.br, beleza?
Então, vocês conseguem seguir eles lá também, se inscrever lá para fazer curso de fotografia, até aula com o Felipe, ter com outros professores. Do zero ao profissional, você vai encontrar lá no espaço da fotografia lá. Beleza? Mano, da hora. É nóis. Vou pedir para você encerrar este podcast agora, contando uma história. Uma história? Uma história da Anhanguera. Pra Anhanguera? ser mais tranquilo, e não vou pedir pra você falar o do Sr. M. Não, mas eu tinha uma boa também. Então conte. Que eu acho que quem gosta do baú vai gostar. Lembre-se de processos, lembre-se de cancelamento. Não, no máximo esse cara vai fazer uma magia contra mim. Posso contar 2 histórias dele? Então, pode. Porque eu tenho um amigo, do coração mesmo, Rick. O nome dele é Nilson, mas ele é o Rick porque é o nome de batismo pagão dele, é Richard Eaglehart. E assim, eu sou bem doido, ele é bem doido também. E ele inspirou o Caveirinha, um dos personagens que mais o pessoal gosta no baú. Ele tem 2 histórias muito boas, uma que inclusive virou um conto do Caveirinha. Uma vez eu cheguei ali no Largo da Vila Prudente para conversar com ele, e ele falou assim: tô para fazer uma fazenda, tô para fazer um culto a lá Charles Manson. Porque não é um culto para viver, é um culto para morrer. Porque o governo americano vai querer ir contra mim. Só que eu vou ter o quê? Plutônio no solo. Então quando o pessoal vier me matar, eu vou ter plutônio. Só que eu também, o que eu vou ter? Os caras vão chegar, eu vou ter catapultas, vou ter macacos. Porque quando o pessoal chegar, vou pôr o macaco na catapulta e jogar no ar. O que acontece quando o macaco está no ar? O que é a primeira coisa que ele pensa? Estou com frio. E aí vão estar passando jatos americanos, ele vai querer entrar dentro do jato, o cara não vai saber o que fazer, o piloto vai metralhar e o jato cair. E aí vai vir o soldado americano me matar, Maduro poderia ter salvo por conta disso. Eu vou estar com um macaco, né, como escudo, eu vou lá, pego minha espada celta e corto a cabeça dele. Porra, Rick, é uma ideia, né? E aí ele contou uma outra muito boa que ele falou... Ainda bem que ele não botou em prática, né? Ainda não. Vamos, Esperamos. Quem sabe com isso ele pegue. Ele comprou plutônio na farmácia. E a outra muito boa que ele falou, cara, tô comendo demais, tô pegando demais o Madame Satã, que ele é gótico, né? Uhum. Tô comendo demais o Madame Satã. E aí o que eu fiz? Pra poder focar no meu projeto, eu fiz uma macumba pra eu mesmo broxar. Fiz uma macumba para eu broxar, peguei ali, fiz com uma banana, fiz ali toda a magia negra e funcionou bem pra caralho. Só que aí chegou o casalzinho mais lindo que eu vi na vida e quis transar comigo. E não tinha tempo de desfazer a macumba e brochei. Pra você ver como a vida é de vez em quando. E com essa a gente termina. Curtiu?